Opa, aqui quem fala é a Nieri. Nesse vídeo eu trago um resumo de Hell Paradise, é um dos hits da temporada. É um anime do estúdio Mappa, mas enfim, vamos logo pro que interessa. O anime já começa mostrando um pouco sobre decapitações, mostrando que o anime se passa meio que uma era Shogun, onde existia muitos ninjas e essas pessoas assim, sabe? E existia a pena por decapitação, ou seja, quem fizesse um crime muito grande era decapitado. E é basicamente explicado que decapitar alguém com espada com um golpe só é muito difícil, beirando impossível. Enquanto isso, tá lá o cara tentando decapitar um mano de cabelo branco e simplesmente a espada quebra, mano. É difícil decapitar alguém com espada, mas ao nível dela quebrar, mano. E ele começa a se perguntar por que ele não morre, sabe? Basicamente ele tá mostrando que ele quer morrer, mas não consegue. Depois disso, é cortado pra uma cena onde ele tá na prisão e tá conversando com a mulher e ela tá fazendo várias perguntas pra ele, basicamente, perguntando por que ele não morreu e sobre ele. Ele basicamente explica que foi criado na vila Iwagakure como um ninja e que pessoas comuns como aquele cara nunca conseguiria decapitar ele, sabe? Tipo, e ele nem precisou usar ninjutsu, ou seja, nesse mundo tem ninjutsu e ele sabe. Ela fica curiosa com essa situação do ninjutsu, pede pra ele mostrar pra ela, mas ele não aceita. Depois corta pra uma cena onde estão queimando ele na fogueira. É dito que é uma das mortes mais horríveis, porque você realmente sofre queimando vivo. E colocam ele pra queimar na fogueira. As chamas começam a aumentar bastante, mas mesmo assim ele sai de lá vivo, ou seja, não conseguiu matar ele mesmo com chamas. Não é explicado muito bem, mas parece que ele é resistente a muita coisa, já que ele foi treinado como um ninja. Depois vai ter nessa alternância entre tentações de matar ele e a garota perguntando sobre ele. Ela pergunta sobre o passado dele e ele diz que não é muito importante, mas explica um pouco. Diz que os pais dele ele não sabe. A única coisa que ele sabe é que os pais foram mortos pelo chefe da vila quando ele era criança, mas ele não liga muito. Explica também que os ninjas não têm um propósito grandioso, é basicamente matar e seguir ordens. Eles só matam e seguem ordem. Ela fica na dúvida por que ele foi capturado e ele basicamente explica que tentou deixar a vila e por isso foi dito como traidor. Aí fizeram uma armadilha pra ele, fazendo com que ele caísse na armadilha e fosse capturado. Depois mostram eles tentando matar ele novamente, mas agora com touros, fazendo com que cada touro fosse pra um lado e do outro, pra meio que tipo partir ele no meio, sabe? Uma cena feia pra caramba. Mas não conseguem, os touros não aguentam a força, tipo, caem, meio que mostrando um pouco que ele não queria morrer, sei lá. Ele meio que botou força pra não morrer, sabe? O que é estranho, porque ele disse que não quer morrer, mas ele não deixou ser morto, sabe? O que é meio que estranho. E porque ele quis sair da vila, ele basicamente explica que foi por besteira e começa a contar uma história. Explica que era o melhor da vila, ou seja, ele era muito forte. Tinha basicamente o reconhecimento do chefe e a mão da filha dele. Ou seja, ele era casado com a filha do chefe da aldeia. E ele explica que essa garota era basicamente uma filha do chefe da aldeia, mas ela era bem inocente, mimada, era idiota, sabe? Tipo, uma pessoa que realmente não parecia ser uma filha de um chefe, ela era bem inocente, fez com que basicamente a vida dele virasse pro avesso, fazendo com que ele entrasse na casa sem sapato, rezasse todo dia, agradecesse pela comida e essas coisas que cordialmente é normal, mas pra ele que era um ninja, ele não conhecia essas coisas básicas. Aí ele explica que cansou dela, ou seja, não queria mais casar com ela nem nada do tipo, e pede pra sair da vila pro chefe. O chefe aceita, mas pede pra ele fazer um último trabalho, e com esse último trabalho, os amigos que estavam fazendo o trabalho junto traíram ele. Ele poderia ter resistido, mas como foi meio que burrice da parte dele, pelo que ele pensa, desafiar o chefe da vila, ele meio que aceitou. Depois dessa história, tá caminhando com outra pessoa e o cara começa a explicar sobre esse cara, que é o Gabimaru, de cabelo branco, e ele pergunta se ela realmente conhece ele. Ela explica que sim, que ele é o Gabimaru, ex-ninja de Iwagakure, mas ele diz que não e que fala sobre o segundo nome dele, que é basicamente Gabimaru o Hollow. Traduzindo, seria basicamente Gabimaru o vazio ou o oco, sabe? Uma pessoa que não tem sentimentos. Um cara vazio por dentro, que basicamente matou 20 caras quando tentaram prender ele, sabe? Antes de ser preso. E tem meio que uma teoria dizendo que todos os ninjas de Iwagakure consomem o elixir da vida, ou seja, eles são meio que mortais. Por essa teoria, sabe? Depois disso ele tá na prisão e tá tendo esses flashbacks meio que da galera tentando matar ele. Tentaram matar ele por fervura, ou seja, jogaram ele no caldeirão com uma quantidade gigantesca de óleo, mas também não deu certo. Parece que ele usou o ninjutsu, não entendi muito bem. Enquanto ela tá vendo aquela situação, ela diz que tá pronta, ou seja, tá pronta pra algo. Depois disso, corta pra cena onde já tá de noite e tão levando o Gabimaru pra um canto, onde ele vai ser executado hoje. E ele explica meio que tá cansado, que a galera não consegue matar ele, e ele tá cansado de ficar nessa ida, só quer ir pra prisão, sabe? Mas dessa vez é diferente, porque aquela garota que tava fazendo as perguntas aparece. E é explicado que ela é uma testadora de espadas enviada diretamente de Edo, ou seja, ela é basicamente uma executora também, que decapita as pessoas, só que ela é um profissional, meio que é um dos melhores, sabe? Ela explica que o Shogunato encarregou ela da execução dele, basicamente, só que antes ela queria algumas informações sobre o que aconteceu. Ela começa a falar que, tipo, o cara não queria morrer, o cara não queria achar alguém que matasse ele, ou seja, ela vai realizar o desejo dele, basicamente conseguindo matar ele. Enquanto ela fala isso, ele sente como se a cabeça dele tivesse sido cortada, meio que, tipo, ele sabe que ela realmente consegue, e ele
instintivamente quebra tudo que tava prendendo ele, pra meio que reagir. Ela tenta cortar ele, agora de verdade, e ele desvia, fazendo com que o golpe passe de raspão, mas fazendo uma ferida nele, tipo, meio que sangrando. E ela se perguntando, que tipo, ele queria morrer, mas agora tá desviando, sabe? Ele meio que não sabe como se sentir, porque ele botou na cabeça dele que ele queria morrer, mas agora ele não tá conseguindo. Meio que tipo, o cérebro dele tá se ativando instintivamente e ele não sabe se realmente quer morrer agora. E a garota começa a explicar que agora ela percebeu qual é a verdade, ela percebeu que o Gabimaru não quer morrer e que a razão dele querer viver é a esposa dele, ou seja, aquelas situações que ele falou não eram situações ruins pra ele, não eram situações que ele não queria. Eram situações que faziam ele viver, basicamente. Ela era a única pessoa que deixava ele ter sentimentos, fazendo com que ele se envergonhasse, ficasse feliz, essas coisas assim. Ele começa a ficar com raiva e pega a espada de um cara, começa a atacar ela, meio que pedindo pra ela calar a boca. Eles começam a lutar enquanto mostram os flashbacks dele e a esposa dele. Depois disso, a mulher puxa um papel e começa a explicar. Tem um papel que pode deixar ele com proteção e que ninguém pode ferir ele, mas tem uma condição. Ele terá que ir pra outro mundo com ela. E é explicado que ao sudoeste dali, além do reino, tem um local que é chamado de paraíso, um local lindo, onde basicamente lá tem flores, borboletas, tipo, é literalmente o paraíso, mas tem coisas estranhas que acontecem lá. Lá é onde basicamente existe o elixir da vida, o que dá a imortalidade às pessoas, meio que pelas lendas. Algumas pessoas foram enviadas pra lá, mas todos voltavam no barco cheio de flores, e nessas flores tinham corpos das pessoas, homens estranhos com feridas e flores brotando deles, como se a fauna e a flora desse local fossem hostis. Com isso, o Shogunato colocou um prêmio para quem conseguir trazer esse elixir da vida para ele. Com isso, a garota explica que vários criminosos foram pegos para ser enviados para esse local, e quem conseguir trazer o elixir da vida vai ser poupado, basicamente vai ficar livre e vai poder viver a vida normalmente, sabe? Como se não tivesse feito nada. Como é uma ordem, então é meio que tipo real. O cara que tava lá, que tava tentando executar esse Gabimaru, não gosta da situação e pede pra todos os guardas matarem os dois, pra meio que calar a galera. O Gabimaru começa a pensar, começa a relembrar a esposa dele e pensar no que realmente ele quer. Com isso ele começa a chorar, literalmente, e começa a ativar o ninjutsu dele, que é meio que um ninjutsu de fogo, muito foda. Com isso ele derrota geral que tá na sala e topa ir procurar esse elixir da vida, pra poder voltar à esposa dele. Com isso a garota explica que eles vão ter que ir primeiro numa seleção, ou seja, vai ter uma primeira seleção para os melhores criminosos irem pra essa ilha, porque não tem tantos Asaemon. Ou seja, cada um vai ter que levar um Asaemon, vai ser um criminoso e um Asaemon, pra poder meio que vistoriar e não deixar o criminoso fugir. Com isso o episódio acaba aqui, espero que tenham gostado. Deixe seu like se quiserem mais resumos. Digam aí nos comentários. Fiquem com Deus, um abraço e valeu!